Bom dia, pessoal. Ótimo dia a todos. Excelente domingo. Agradecer a presença de todos. Poderia estar na praia, né? Nessa hora. Como diz aquele pessoal, podia estar roubando, né? Podia estar, mas eu estou aqui pedindo. Então, vocês poderiam estar na praia, na piscina, mas vieram aqui assistir a palestra. É um esforço, né? Hoje eu tenho a honra, né? De estar aqui ladeado pela minha irmã Ádila, é a primogênita, nascida aqui em Colatina, porque eu sempre falo aqui que eu cresci ouvindo as histórias, né, de Colatina na minha família, porque todos os meus irmãos, meus 5 irmãos, nasceram aqui. Eu fui o único que nasci fora, lá em Vitória, e aí eu falo, eu cresci ouvindo as histórias daqui, o nome das pessoas, e é muito comum quando eu termino os estudos, vem alguém e fala, conheci teu pai, conheci não sei o que, ficamos citando os nomes, mas como eu não cresci aqui, então eu meio que me perco um pouco na conversa. Aí eu convidei então a minha irmã para nos acompanhar, né? É a primogênita da família, está aqui com a gente hoje, é um prazer. E o Virgílio, quando nos convida, eu sou meio que um coringa, né? Lá na programação do Virgílio. Quando não tem ninguém, né, o pessoal, todo mundo desistiu, ele lembra de mim. Ele faz isso. Aí ele já fala assim, você sabe, né? A gente te adora, a gente te ama. Eu já sei já o que é que ele quer. Ninguém quis vir, aí ele, tá bom, você pode, aí a gente vem. Então, eu coringo, e eu falo com ele, você escolhe o tema, vê aí um tema, porque existe um certo medo em relação às polêmicas que eu crio aqui nas palestras, né? Aí ele falou, vou ver um tema aqui e tal. Só que dessa vez, por surpresa, ele acabou falando, vê um tema aí você. E aí eu falei, então tá bom. Então nós fizemos a proposta de juntos estudarmos um pouco hoje sobre a Gênese de Kardec por um único motivo. Ou melhor, tem mais motivos, mas esse mês de janeiro, mais precisamente no dia 6, completou 156 anos de lançamento desse livro, que foi em 6 de janeiro de 1868. A última obra, né, lançada por Kardec foi o livro A Gênese. Depois teve obras póstumas, mas aí obras póstumas já não foi ele, né? Foram compiladas informações, coisas que ele deixou, mas que ele não teve tempo, porque ele desencarnou em 69, né, 1869, ele não teve tempo hábil de publicar, e aí então eles publicaram obras póstumas. Mas das pesquisas de Kardec, a Gênese foi o último. E para começar com uma polêmica, quem quiser pesquisar depois, foi encontrada uma quinta edição desse livro numa biblioteca de uma universidade na Suíça. Essa cidade fica próximo, inclusive, do castelo onde Kardec estudou, em Yverdon, onde ele foi discípulo de Pestalozzi, de Jean-Henri Pestalozzi. E eles encontraram uma quinta edição, revista e ampliada. E estão fazendo pesquisas agora em relação a essa quinta edição do livro A Gênese de Kardec, que foi encontrada. Mas até o momento, segundo as pesquisas, foram feitas mais adaptações de termos, de expressões, de palavras, sem mudar muito assim o conteúdo da obra, né? Porque, pessoal, olha só, vocês sabem que nós, os espíritas, nós somos muito criticados, né? É uma coisa muito interessante. Nós somos criticados, mas quando tem uma coisa que ninguém explica, eles recorrem a nós, os espíritos. Vocês já repararam isso? Aconteceu um trem aí eles, ei, você frequenta lá o centro espírita, né? O que você acha daquele negócio assim? Tipo assim, me explica o que é isso, porque eu não consegui essa explicação para isso. Porque eles sabem que a doutrina espírita, ela se debruça sobre os assuntos, gosta de analisar, de pesquisar. Nós não ficamos assim naqueles achismos ou em visões assim, sabe, sem uma explicação das coisas. A gente gosta de racionalismo mesmo, de entender.
Ah, eu acredito em tal coisa. Por quê? Por conta disso. A gente não fica, porque eu fui numa palestra lá e o Ademar falou que era assim, e aí eu acredito. Não, a gente não tem isso na doutrina espírita. Tá? Então, pessoal, quando a gente pega uma obra espírita tipo a Gênese, que infelizmente é um livro muito desconhecido pelos espíritas, a grande maioria nunca leu, essa é bem a verdade, tá? A gente se depara com informações muito diferentes do tradicional em relação à explicação de diversas coisas. Uma delas em relação à formação do nosso mundo e outra sobre o futuro da humanidade. Porque se vocês pegarem para olhar os livros sagrados que nós temos na humanidade, diversos, né? Além da Bíblia, vocês podem pegar, os senhores verão que a proposta de explicação do surgimento do planeta Terra, por exemplo, né? Da formação do nosso mundo, nesses livros são visões assim, até muito infantis em relação ao que aconteceu para se formar o nosso planeta. Muita linguagem figurada, muitas ideias que, se você analisá-las dentro da visão da ciência, elas não resistem. Vamos pegar a Bíblia, que é o que a gente tem mais contato. Todos aqui já leram o Gênesis, o primeiro livro da Bíblia? Se você lê o Gênesis, o primeiro livro da Bíblia, sob uma visão assim, técnica, científica, não dá. Tem profundas contradições ali. Um dos livros, inclusive, que eu escrevi, chama Algumas Contradições Bíblicas, eu até trouxe aqui, eu analiso isso lá nesse livro. Porque se você pegar o Gênesis bíblico, primeira questão, o nosso mundo ele foi formado em 6 dias. Em 6 dias. Tá? A ciência hoje, através das pesquisas de datação de carbono 14 e tudo mais, provam que foi em 6 dias. É impossível o mundo ter sido formado em 6 dias. Mas vamos lá. Aí as pessoas falam, mas se você diz que é impossível, você está descrendo do poder da divindade. Tá, mas vamos em seguida. A divindade cansou no 7º dia. Ele precisou descansar, né, no 7º. Aí a gente fala e as pessoas falam assim, não, mas peraí, você não está entendendo. Ele descansou da formação do mundo. Então foi esse o descanso. Então existem tentativas de se ludibriar essa narrativa que está ali apresentada. No Gênesis bíblico, a luz foi criada antes do sol que ilumina a Terra. Lá a lua é um luminar. Gente, lua não tem luz, ela não é luminar de nada. A lua, ela reflete os raios solares que batem nela e reflete, mas se não tiver, ela não é luminar. Lá está escrito textualmente, o luminar para iluminar a noite. Gente, ela não tem luz. A lua é um satélite natural sem luz, sem iluminação própria. Lá está escrito que as plantas foram criadas antes do sol. Isso é uma aberração científica, porque as plantas precisam da luz solar para realizar o processo da fotossíntese, que é a síntese de carboidrato para ela poder sobreviver. Então, as narrativas ali apresentadas, elas são uma tentativa que não deu certo de se explicar o surgimento do mundo, do nosso planeta. As outras escolas que existem aí são mitos, vários mitos e mitos, né? Uma tentativa de se explicar uma coisa utilizando figuras, deuses, personagens sobrenaturais, criaturas, né, lendárias, para poder tentar explicar. Aí quando chega uma doutrina que pega as informações científicas vigentes até então e usa essas informações para trazer uma explicação mais lógica, mais lúcida, nós nos deparamos com a obra A Gênese de Kardec.
em que ele traz paralelos interessantíssimos para mostrar, gente, veja bem, 6 dias que a Bíblia fala não são 6 dias de 24 horas, são 6 períodos geológicos que duraram milhares e milhares de anos cada período desse. Olha que legal, a doutrina espírita, tão combatida, por dizer que nós não estudamos a Bíblia, usando uma informação científica para ajudar a entender o que está apresentado ali, que foi colocado numa ordem cronológica completamente distorcida. Então, os 6 dias da criação, na verdade, foram 6 períodos geológicos que duraram milhares e milhares de anos. Porque, pela cronologia bíblica, a Terra teria aí aproximadamente 5.000 anos. Gente, nós temos 4,5 milhões de anos de existência, provado cientificamente. A Gênese funciona como um elemento de explicação em relação a essas questões que, quando nós lemos, nós não entendemos. Porque você fica, gente, mas como é que pode? Aí você pega a Gênese e aí você tem um novo olhar. O Gênesis traz a criação do homem 2 vezes. 2 vezes. Tem um erro crasso ali, mostrando que foi criado uma vez, está em Gênesis 1:23, e depois adiante uma segunda criação, no caso, por exemplo, da mulher, que nessa primeira criação, em 1:23, Deus criou macho e fêmea, homem e mulher. Só que essa mulher, a Bíblia, se vocês estudarem os livros judaicos mais antigos, vocês vão entender que essa mulher que ele faz referência era a Lilith, a primeira mulher criada, Lilith, que não se submetia a Adão. Ela queria apenas direito e igualdade, que é o normal, entre homens e mulheres. As mulheres estão lutando até hoje por isso. Direito. Ela não se submeteu e ela se afasta. Aí lá na frente a Bíblia diz assim: vendo Deus que não era bom que o homem ficasse só. Caramba, eu já tinha criado lá atrás, mas está lá. Aí vem sobre o homem um sono profundo, Deus retira um pedaço, uma costela, e faz a mulher, a Eva, a submissa. É a submissa. Essa deu certo, porque ela se submetia a Adão. A mãe, a submissa, a mulher. Aí essa, tanto é que a Gênesis fala, Adão então disse, essa sim é carne da minha carne, como querendo dizer, até para a mulher ser formada precisou de um pedaço do homem, quer dizer, uma dependência para que ela existisse. Ninguém fala disso aí, é polêmico, ninguém toca nesse assunto. A gente toca, não tem problema nenhum. Ah, mas a Bíblia é sagrada? Olha, eu acho que não. É um livro que conta a história de um povo. Que povo? Hebreu, que são os judeus, que estão patrocinando aquela morte lá que vocês estão acompanhando aí todos os dias. É um livro desse povo. Ah, mas tem coisas divinas? Pode ter, como qualquer livro pode ter coisa divina. Ah, mas foi inspirado por Deus. Mas a gente tem que entender que quando Deus inspira, passa pelo homem, e o homem é um filtro, e nem sempre esse filtro é tão puro assim. Então vai a informação do homem na história, que muda, que altera, que deturpa. Então a Bíblia é um livro que chegou para nós aqui no Ocidente como um livro sagrado, e que nós fundamos as nossas estruturas religiosas em cima dessa obra. Mas não é assim no Japão, não é assim na China, não é assim na Índia. Eles têm outros livros que consideram também sagrados. São livros. Assim como eu estou falando da Gênese, escrito por Kardec,
mas não é perfeita. Não é perfeita. Tem falhas? Tem. Por quê? Foi em 1868. Nós estamos em 2024, já se passaram 156 anos. Em 156 anos, a ciência evoluiu. A visão humana evoluiu em relação a diversas ocorrências. Olha a tecnologia, como é que está, pessoal? Todo dia uma novidade, uma mudança, uma alteração. Daqui um dia nós já temos os carros voadores aí, cortando, cingrando os céus aí de Colatina, de Linhares, já estão fabricando. Quando que nós iríamos imaginar isso? E também acontece que, igual você falou da Lua, não é que o Sol gira em torno da Terra, e sim a Terra gira em torno do Sol. Perfeito. Heliocentrismo, né? Teoria heliocêntrica. Então, pessoal, é uma obra que nós não dizemos na doutrina espírita, é sagrado. Não, é um livro, assim como todas as obras básicas da doutrina, que nós temos que estudar, questionar, não tem problema nenhum, porque aí, aqui a gente questiona a Bíblia, aí fora não se questiona a Bíblia, né? Tem que aceitar aquilo ali e acabou. A gente questiona, porque a gente, na doutrina espírita, segue uma instrução que Kardec dá aí na introdução da Gênesis, dizendo que nós, os espíritas, iríamos caminhar ao lado da ciência. Só que a hora que a ciência mostrar que nós estamos errados em alguma coisa, a gente abandona aquela crença e fica com as conclusões da ciência. Isso é maravilhoso. Por quê? Porque nós nunca vamos ficar à margem do progresso, da evolução científica e tecnológica. Jamais vocês verão um espírita que segue esses princípios acreditando numa coisa que a ciência já mostrou que não existe, que está errado. Nós não vamos ficar acreditando naquilo. Não, vou acreditar porque o palestrante falou, gente, mas a ciência diz que não. Ciência é coisa dos homens, eu quero ficar com essa questão da espiritualidade. Não, pessoal, nós temos que ficar com as conclusões da ciência. Em 1869 o homem foi à Lua, pois, pasmem, 1969. Desculpa, 1969, perdão, é que eu estou com a data da obra aqui na cabeça, desculpa. 1969, o homem foi à Lua. Até hoje, milhares de pessoas não acreditam que o homem foi à Lua, porque não está na Bíblia. Pois é, foi televisionado. Não, aquilo foi a armação lá da NASA, o pessoal montou. Por quê? Vocês entendem? Isso é uma alienação que se faz com as pessoas e tira o direito das pessoas de acreditarem ou não acreditarem em alguma coisa, de concordarem ou não. Ainda bem que a doutrina espírita, ela nos permite esse tipo de coisa, de nós avaliarmos em relação às possibilidades, às realidades das coisas que nos são apresentadas. E aí não tem problema nenhum. Você pode investigar tudo, qualquer livro, Bhagavad Gita, o livro dos Vedas, e você olha e analisa dentro dessa perspectiva que a doutrina espírita nos oferece, nos proporciona. E aí, a formação do nosso planeta nesses 6 períodos geológicos que duraram milhares e milhares de anos, o surgimento nosso aqui na Terra, os homens, em várias partes do planeta. Aí vem o pessoal, a doutrina espírita segue a teoria darwiniana de que o homem veio do macaco. Quem fala isso nunca leu uma obra de Darwin. Charles Darwin nunca disse que o homem veio do macaco. E desafio alguém a mostrar que ele fala isso nas suas obras. Ele fala que nós somos descendentes diretos dos símios, uma variação de uma raça que deu origem à estrutura humanoide. Os macacos continuam macacos, nas suas mais diversas variedades. Uma variação que aconteceu que deu origem ao humanoide em várias partes do planeta. Por que isso? Porque nós temos várias raças
raças diferentes do nosso planeta. E você pegar a mitologia bíblica de Adão e Eva, dando origem a toda a humanidade, todas as diferentes raças que existem na humanidade, é brincar com a nossa intelectualidade, não é não? Você dizer que um casal deu origem a todas as raças. Isso não tem nem o que dizer. E tem mais. Quando a terra estava povoada, Deus se arrependeu de ter feito o homem, porque viu que o homem era mau. Caramba, foi ele que criou, gente. Ele já sabia então da história, né? Aí o que ele fez? Escolhe um casal, uma família, salva essa família. A família constrói uma arca, bota um casal de cada animal da terra, que é a coisa também mais impossível de você conceber. Eu queria saber como que ele levou um casal de canguru, velho. Sinceramente, eu me pergunto sempre isso. Os caras estão lá na Austrália, gente. Tem bicho que só tem em uma parte do mundo. Lembra? Tudo que vocês imaginarem é contrário à ideia da Arca de Noé. Aí você pode falar, pode ter tido a arca? Pode ter construído uma arca? Pode ter tido lá uma grande enchente? Pode. Eles não sabiam que a terra era redonda. Para eles a terra era aquele pedacinho que eles viviam. Uma grande enchente ali, ele pode ter salvo ali o casal de alguns anos. Pode, mas daí a dizer que a terra toda foi alagada. Não tem como, gente, que para chover igual choveu ontem aqui, lá em Ares, em algum lugar tem que ter muito sol, que é para poder evaporar a água. Não é assim o ciclo? Evapora, condensa, precipita, evapora de novo. Não tem como inundar o planeta. Aí tá, inundou, aí secou, formaram. Gente, olha só, vocês já leram na Bíblia que os hebreus vão para o Egito, né? Sabe quando eles foram para o Egito? 450 anos depois do dilúvio. Quando chegaram no Egito, encontraram o país mais evoluído e avançado da época. Deu para entender que não casa? Como? Da onde surgiu esse pessoal que construíram uma cidade, ou melhor, um país com pirâmides que até hoje é um mistério na humanidade, como é que elas foram erguidas em 450 anos? Mas a doutrina espírita é a polêmica, né? Por quê? Porque esses assuntos ninguém ouve. As pessoas não falam, elas escondem, mas está na Bíblia. Por quê? Porque dá polêmica, leva as pessoas a pensar. E quem pensa é perigoso, né? Quem pensa é perigoso. É igual quando você vai conversar com uma pessoa muito inteligente, você já tem que ir preparado, não é assim? Você tem que ir preparado, porque agora, quando é uma pessoa, aí você fala, eu vou jantar aquela pessoa ali, né? Vou engolir a pessoa. Mas se é uma pessoa inteligente, então eles têm medo dos inteligentes, porque raciocinam, pensam, não concordam por uma questão de lógica. Estamos nós aqui desenvolvendo o trabalho previsto para a humanidade. Eu acho que nem a gente está errando muito, né? Nosso processo de evolução está muito complicado, muito lento. Estamos tendo muitas guerras, muitas. Aquela história lá do YouTube, daquela mensagem do Emmanuel, né, que tem lá o vídeo com o Divaldo e tal, né, sobre aquela questão que eu esqueci o nome agora, mas vai vir daqui a pouco. Data limite, furado aquilo, furado. Fizeram uma previsão que não deu em nada. Cuidado com isso, pessoal. Não é só porque é de espírito, eu sempre falo isso aqui, o pessoal fica bravo. Não é só porque é espírito que fala que ele sabe tudo, não. Emmanuel é um espírito evoluidíssimo, mas ele não sabe tudo. André Luiz não sabe tudo. Humberto Campos não sabe tudo. Nós não sabemos tudo. Eles também não. Então, cuidado com essas informações. Eu, quando vi o data limite, falei: o que eu vou fazer? Esperar para ver se acontece.
Deu em nada. Cadê? Cadê o avanço que ia ter dos nossos irmãos de outros mundos que estariam trazendo a cura para várias doenças? Não haveria, as guerras teriam já acabado, nós teríamos entrado num novo patamar. Passou a data e está aí, ó. Ucrânia com a Rússia, agora começou o problema lá na Israel-Palestina, Irã atacando o Paquistão, Coreia do Norte se arranhando com a Coreia do Sul, Venezuela, um monte de complicação. Humanidade aí, igual na época do Covid, começou a aparecer um monte de mensagem espiritual na época do Covid. Eu fiquei só olhando. As mensagens assim, aí eles gravam com aquelas vozes impostadas, né? Dá mais seriedade. Aí teve a primeira onda, pá! Aí apareceu mensagens espirituais. Não, acalme-se, irmãos. Isso é um vírus mandado por Deus. Gente do céu, quando eu vi isso, eu falei, caramba, está parecendo as 7 pragas lá do Egito, né? Que os homens criaram toda aquela confusão, botaram a culpa em Deus. Mas já passou. Daqui a pouco, pá, vem a segunda onda. Aí eu fico pensando, gente, que cara que um médium desse fica. Isso é uma mensagem falsa, como existem diversas por aí. Está aí, o Covid ainda está aí. Não passou. A vacina controlou, tem outras cepas surgindo aí. Já tem lugares no mundo que já estão voltando a usar máscara. E espírito dando mensagem de que a coisa estava sob controle, que não sei o que lá. Então a gente tem que ter muito cuidado. E isso, quando a gente estuda livros como esse de A Gênese, é que a gente vê Kardec contestando. Ele enfrentou o maior problema na época, Kardec, que tinha esses médiuns assim que falavam de tudo. Sabe como ele fez para resolver isso? Ele falou, tá bom, beleza. Fazia a pergunta, o espírito respondia. Ele ia lá para o sul da França, onde tinha um grupinho lá se reunindo e tal, fazia a mesma pergunta, o espírito, pá, respondia. Ia lá para o norte da França, onde tinha outro grupo com o médium, fazia a mesma pergunta. O livro dos espíritos é todo assim. Ele checava todas as perguntas. Isso deu o nome de universalidade do ensino dos espíritos. Se uma informação do espírito for só de um espírito, cuidado, é uma visão dele. Igual a gente não tem a nossa opinião, é a nossa opinião. Eu posso dar uma opinião sobre essa parede aqui, cada um dos senhores tem uma opinião diferente. E não ser a realidade ainda da coisa. Porque nós estamos vendo de acordo com o nosso prisma, a nossa percepção. E aí ele exatamente. E ele checava todas essas informações. E quando ele ia para a Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas com aquelas informações, nossa, dava maior confusão com os médiuns. Ele passou aperto, porque não coincidia as respostas muitas vezes, então ele deixava de fora. Com a Gênese, as pesquisas que ele fez, ele enfrentou outras dificuldades. Sabe por quê? Porque ele teve que sair do mundo da mitologia, esse mundo de criação assim, né, mitológica, fantasiosa, para uma coisa que a ciência da época dele tinha para oferecer. E ele foi então fazendo os ajustes. Como eu disse, não é perfeito, porque houve evolução científica de lá para cá, né? Tem muitas coisas que são questionáveis por conta da evolução, mas ele nos colocou no caminho. Vai avaliando o que a ciência mostrar. O que a ciência for mostrando, vai incorporando isso aos seus conceitos. Aí a gente não corre o risco de ficar acreditando numa lenda, num mito, Adão e Eva. Ademais, eles não existiram? Eu não estou dizendo que eles não existiram, eles podem ter existido. O Adão e a Eva, representantes de uma raça qualquer, entendeu? Mas como sendo o primeiro casal e o casal que deu origem a toda a humanidade, aí nós não acreditamos. Aí as pessoas, mas você está dizendo que a Bíblia mente? Não estou dizendo que a Bíblia mente, estou dizendo que quem escreveu isso não sabia. Escreveu, achou que era isso. É uma visão da pessoa. É uma mitologia, uma tentativa de explicar o surgimento do homem. Assim como nós encontramos essas tentativas em diversas obras sagradas.
sentido, pessoal? Nossa, eu trouxe tantos slides e já está acabando. Mentira, só 2, tá, pessoal? Só 2 slides. Esse é o último. Essa é uma compilação da Gênesis. Os milagres e as predições segundo o Espiritismo. Nós já fizemos palestra aqui para os senhores sobre milagres na visão espírita. Todo na Gênesis. Eu tenho até um livro aí, Desvendando os Milagres. Eu tenho 5 livros. Eu estou sem só trouxe 2, porque os outros estão esgotados. Que é a visão da doutrina espírita sobre os milagres. Então ele estuda e ele analisa as predições, quer dizer, as previsões, as coisas possíveis de acontecerem. Palavras de Kardec. A doutrina espírita é o resultado do ensino coletivo e concorde dos espíritos, quer dizer, que se concordam, concordantes. O que eles não era coletivo e era a visão de um, ele não considerou nas obras, certo? A ciência é convidada a construir a Gênese, a constituir a Gênese segundo as leis da natureza. Aí é legal. Olha que bacana. Primeiro ponto, pessoal. Espiritismo não acredita em sobrenatural. Parece estranho, né? Porque as pessoas aí fora, elas falam que a gente mexe com o sobrenatural. Caramba, a gente nem acredita no sobrenatural. O que é sobrenatural? O que está além da natureza. Para nós, tudo está em a natureza. Para nós, todos os fenômenos que acontecem pertencem à natureza. Por isso que para nós não existem milagres, são fenômenos naturais, que na época eles não entendiam, hoje a gente entende. Se tem explicação, a gente entende, faz parte da natureza, não tem nada. Para nós tudo está na natureza. Se está aí uma religião que não acredita no sobrenatural, é a doutrina espírita. Mas as pessoas insistem em dizer que nós mexemos com o sobrenatural. Cristo provou isso para nós. Cristo provou isso para nós. E demonstrou isso para nós. Sim. Através dos milagres. Então, que está na natureza, né? Ele manipulou os elementos da natureza e produziu. Se vocês me perguntarem assim, Ademar, mas ele produziu fenômenos fantásticos? Fantásticos. Maravilhosos. E que a galera na época não entendeu. Lógico. Ok. Mas daí dizer que é um milagre? Não. Eram fenômenos naturais que ele manipulava dentro do seu entendimento. Assim como se você fizer alguma coisa para um grupo de pessoas que não entendem sobre aquilo e fizer uma coisa maravilhosa, eles vão ficar espantados. Falam, nossa, como que você fez isso? Para você que sabe, não tem segredo. Então o que ele fez foi manipular os elementos da natureza e produzir fenômenos incríveis. Deus prova a sua grandeza e seu poder pela imutabilidade das suas leis e não pela derrogação delas. Esse é um ponto fundamental. Esse é um ponto fundamental. Gente, quem acredita em milagre, me desculpa aqui se tem alguém que acredita, ou se tem alguém que vai assistir a palestra aí depois no YouTube e acredita, talvez nunca tenha parado para pensar que quem acredita em milagres não acredita na inteligência máxima de Deus. Por causa que milagre vem de mirare, que quer dizer extraordinário em latim. Ok. O bom fazer palestra com esse menino é isso. E ele completa, fica tudo certo. Obrigado, show. Então vamos lá. Deus criou o universo. Pã! Todas as leis que regulam o universo. Aonde é que está o poder de Deus? Na sua inteligência máxima, na imutabilidade das suas leis. O que significa isso? Significa que tudo que vai acontecer já está previsto na lei de Deus. Por quê? Porque ele é a inteligência suprema do universo. Ah, tá. Aí vem e acontece um fenômeno. Ninguém entende, como foi na época de Jesus. Fala, você sabe como é que faz isso? Não. O que ele fez aí? Sei não. Ah, é um milagre. O milagre significa assim: ninguém sabe, ninguém entende. Houve uma derrogação das leis naturais. Quer dizer, as leis naturais foram substituídas naquele momento, foram canceladas para acontecer aquele fenômeno chamado milagre.
Aí é que vem a questão. Uai, Deus então, quando criou todas as leis que controlam o universo, Ele não previu que poderia acontecer aquilo? Se Ele não previu, então Ele não é a inteligência suprema do universo. Então, aquele fenômeno que aconteceu já estava previsto nas leis divinas. Só que as pessoas em derredor não sabiam, não conheciam, veio um mais evoluído um pouco, Jesus, um pouquinho, e produziu os fenômenos, porque ele conhece. Assim como daqui a um tempo, nós teremos habilidades suficientes para produzir vários tipos de fenômenos, que a gente vai olhar para trás e falar, poxa, eu tinha essa capacidade e não sabia. E eu gosto muito de bater nessa tecla, porque nós somos viciados em mediunidade e nós esquecemos do animismo. A gente é viciado na ideia assim, o espírito fazer, vou pedir ao espírito tal, vou pedir, e a gente esquece que nós somos espíritos com o corpo e que temos capacidade também. Isso se chama animismo, desenvolvimento da sua alma. Jesus, quando produziu aqueles fenômenos, ele não chamava nenhum espírito para ajudar ele, não. Tipo assim, está lá a menina lá, a filha de Jairo, de 12 anos, em estado de letargia, foi considerada morta. Jesus chegou e falou, pera, essa menina não está morta, ela está apenas adormecida. Aí ele não fez assim, dá um segundinho, peraí, deixa eu chamar aqui os universitários, peraí. Aí fez uma prece, invocou uma entidade, me ajuda aqui, está a menina aqui para a gente. Não, ele não fez isso. Ele foi lá, cedeu do seu fluido vital, a menina voltou no estado da letargia. Isso se chama capacidade anímica dele, do espírito evoluído, que nós vamos desenvolvendo ao longo da nossa caminhada. Só que a gente gosta de transferir, a gente não vai transferir as coisas, a gente adora. Responsabilidades, culpas, né? Tarefas, a gente gosta de delegar, transferir. Então eu estou com um problema, eu vou procurar alguém que possa resolver o meu problema. Às vezes eu tenho a solução do problema, mas aí eu vou fazer uma prece para Bezerra de Menezes. O pobre do Bezerra de Menezes é o culpado com tanta coisa, e é porque a minha unha encravou, e aí ele foi médico, quem sabe, né? Ele não aceita a minha unha. Caramba, vai no todólogo, meu. Ou você mesmo tenta, sei lá, faz alguma coisa, mas a gente tem essa questão da espiritualidade. Então, a imutabilidade das leis divinas provam essa questão do poder da divindade. Está tudo certo, nós vamos seguindo o curso ordinário das leis da natureza. E aqui um tema bastante interessante, que eu acho, para Deus, o passado e o futuro são o presente. Como isso? Kardec usa uma técnica show. Eu falei isso em algumas palestras, no final teve gente que falou assim, Endemar, em qual livro de mecânica quântica que você leu isso aí? Ah, no livro, nossa, mecânica quântica é terrível. Igual, a Gênesis, tem lá, tem, para explicar isso aqui. Porque agora tudo é quântico, né? É um tal de quântico. Pois bem, Kardec, o que ele fez? Para mostrar isso aqui. Pessoal, antes de ir para a área da saúde, eu trabalhei no magistério no período. Eu fui professor do Colégio Cristo Rei, lá em Arcos, eu dava aula de física básica. Hoje eu tenho a maior vergonha das coisas que eu falava, pessoal, porque eu ensinei física newtoniana para a galera, a física clássica. Aí eu botava no quadro assim, pessoal, olha só, que tinha aquelas formas de velocidade, né, espaço, tempo. Aí eu botava uma linha, ó, passado, presente, futuro. Isso aí na cabeça dos mineiros deve estar tendo o maior problema hoje para poder entender que está tudo errado, não é assim. O tempo não é desse jeito. Aí Kardec convida a gente para subir no alto de uma montanha, todo mundo lá. Aqui em Colatina é fácil, tem muito, né, montanha. Lá em Arcos, quando dá isso, eles me empurram um pouquinho, dá um bug, que é aquela planície. Aí eu falo, lá no alto do Linhatu, que é o prédio lá, né? Vamos lá, todo mundo lá em cima. Aqui numa montanha.
Aí a gente lá em cima tem uma visão ampla das coisas. Imaginemos uma estrada. Essa estrada ela vem de uma floresta, tem uma ponte, passa perto de um despenhadeiro, chega numa cidade. Todos nós lá estamos vendo isso. Aí vem uma pessoa. A pessoa sai da floresta. Ok, nós estamos vendo. Aí ela está caminhando, ponte. Caminhando, precipício. Ok, para aí. Vocês entenderam aí que nesse momento nós, devido à nossa posição, conseguimos ver o passado, o presente e o futuro dessa pessoa, se ela continuar essa caminhada? Se alguém descer e for até essa pessoa e disser para ela: você veio de uma floresta, ela passou por uma ponte, como, né? Você vai ficar, caramba, como é que ele sabe? E se você continuar, você vai passar perto do espinhadeiro e vai chegar numa cidade. Pronto, você desvendou o futuro para ela. Mas para nós que estamos lá em cima, passado, presente, futuro está no mesmo ponto de observação. Por isso que hoje, na mecânica quântica, se diz que o tempo, ele depende da posição em que está o observador. Kardec falou isso, gente. É um dos conceitos mais bambambam hoje, que está lá em 1868, ele apresentou nessa alegoria essa visão. O que significa isso? À medida que nós vamos crescendo espiritualmente, a nossa percepção dilata, aumenta. Então nós conseguimos ter uma visão mais ampla das coisas. Quando alguém tem uma premonição, quer dizer, você é munido previamente de uma informação, de uma coisa que está programada a acontecer, não há fenômeno sobrenatural, não. Foi uma percepção que você teve por si próprio, ou algum espírito, por algum motivo, pode ter te falado que algo está previsto a acontecer. Por quê? Eu vou falar uma coisa aqui que eu sei que dá um bug. O nosso futuro já existe. O nosso futuro já existe. Na mentalidade divina, já existe o futuro de cada um de nós. Nós estamos construindo ele a cada dia, mas ele existe. Então, para a divindade, a observação é única. Passado, presente e futuro. Quando nós temos uma percepção de algo que vai acontecer, uma premonição, a gente fez uma visualização ou recebemos uma informação de algo que está dentro da nossa roda de acontecimento. Aí acontece e você fala: puxa, sonhei com isso, está acontecendo exatamente. Né? Ou eu vi isso, assim, eu tive um momento que eu vi essa coisa acontecendo. Houve um deslocamento, que a gente chama de deslocamento temporal, e teve essa percepção. Volto a dizer, o grande trabalho de Kardec nessa obra foi exatamente mostrar como que a ciência contribui com a dinâmica da nossa crença espírita. E aí ele culmina falando sobre o futuro nosso, aqui na Terra, né? A nova geração, ou a geração nova, que ele chama. O que vai ser, né, no futuro? Como é que vai melhorar o aspecto do nosso planeta? Como? Porque a gente olha, as notícias não são muito favoráveis, guerras, conforme falamos, doenças, fome, no mundo onde não era necessário ninguém passar fome, e uma série de coisas. Só tem uma forma de se resolver isso, já que nós não acreditamos no céu e no inferno, e nem acreditamos no fim do mundo, né? Uma catástrofe assim que pum, aniquila todo mundo. Nós acreditamos no processo evolucionista. Essa evolução ela vai demorar muito tempo, pessoal. Quem dera fosse na nossa geração. Mas como que vai melhorar? É preciso
que os maus saiam e aportem os bons, pessoas melhores, espíritos melhores. E para isso acontecer, gasta tempo. Gasta tempo. Já tem mais de 2000 anos que Jesus esteve aqui. E olha aí como é que está. A gente está ainda rastejando. Então, gasta-se tempo para as pessoas desencarnarem, não terem permissão mais para voltar aqui para fora. Vai ter que ser em outro local que tenha condição de receber. E pessoas que se melhoraram vêm para ocupar lugares dos mais diversos na Terra. Dos mais diversos. Não é só na religião não, tá? Pessoal, estou falando de pregador, não, de tudo. Na ciência, nas artes, na política, em tudo. Para que elas então possam ir melhorando gradativamente a estrutura moral do planeta. Então, tem muita tarefa aí pela frente. Muita água para passar debaixo dessa ponte. Mas é assim o mecanismo. É assim que as coisas vão funcionando para que possa acontecer a tão decantada e desejada evolução espiritual do planeta. Quando Paulo, lá na ilha de Patmos, quando ele foi desterrado lá, começou a ter as visões, das revelações. Aí ele diz: eu vejo novos céus e novas terras. Uma previsão, mas não tem data, de que nós teremos uma estrutura renovada aqui no nosso planeta. Só que é um trabalho diário, depende de todos, cada um vai fazendo a sua parte, porque não tem como fazer a parte do vizinho, não tem como fazer a parte do marido, da esposa, do filho, é cada um fazendo a sua parte para que nós possamos ir colaborando nesse processo de modificação e melhoria estrutural do nosso planeta. Queridos irmãos, pela atenção que os senhores dispensaram, eu agradeço muito. Rogo a espiritualidade amiga que toque sempre no coração do Virgílio, para que ele possa me convidar mais vezes para a gente vir aqui, que eu gosto muito de estar com vocês. É uma casa que nos dá muita atenção, muita alegria. Eu recebo muitos e-mails e mensagens das pessoas daqui, e isso é muito legal. Eu fui falando com a minha irmã na viagem. Eu parei de fazer viagens, eu viajava no Brasil todo, e são raras as casas que me convidam, e eu tenho vindo só aqui mesmo, porque existe um carinho. Eu falei com ela, é muito triste, eu já viajei 18 horas, 20 horas de carro para fazer palestras no interior aí de vários estados, e vocês acreditam de eu chegar lá no lugar e eles não terem divulgado a palestra, a pessoa que convidou esquecer de falar no departamento doutrinário que eu viria, aí não tinha lugar para dormir em qualquer lugar lá na casa de alguém, sabe? Não ajudava numa despesa de viagem, que a gente tem, vocês sabem que existe. Voltava, ninguém mandava uma mensagenzinha para dizer: ei, chegou, está em casa, nada, não tem? É um descaso assim, muito grande. E aí, quando a gente vem aqui, o pessoal sempre muito receptivo, tem uma ligação muito boa com a casa. Eu, nesse ínterim, assim, nessa situação, é que eu peço a espiritualidade que permita sempre o trabalho de Virgílio aí, que é um trabalho muito bacana, e que lembre da gente, para que a gente possa vir trocar umas ideias com vocês. E que o domingo de vocês seja maravilhoso, uma semana produtiva e abençoada, e não acreditem em nada do que eu falei aqui para vocês hoje. Nada. Peguem a Gênese, e comecem a estudar e tirem suas próprias conclusões. É assim que funciona a doutrina espírita. Obrigado, pessoal.